Leituras de abril. Vamos lá. Foram 4 livros também. Ah, não, 5. 5 livros. Começando de novo com Harlan, com A Cilada, ou só Cilada, o nome do livro, que tem adaptação para Netflix, saiu esse ano. Eu gostei bastante tanto da série quanto do livro. Super eletrizante, assim, até o final. Realmente, um dos personagens ali cai numa cilada e a gente acha, construída ali ao longo do livro uma imagem desse personagem durante o livro todo e a gente com raiva dele o livro todo e depois a gente descobre que não era bem aquilo que tinha acontecido, mas o livro te leva a crer que ele era uma pessoa ruim ao longo da história toda. Não é tão bem assim, e muitos que não são taxados logo de cara assim como vilões, depois a gente descobre coisas ruins que essas pessoas fizeram também. Super gostei da série e do livro, recomendo bastante. Eu li também A Esperança, da Suzanne Collins, para fechar a trilogia de Jogos Vorazes. Esse livro eu achei um pouco mais difícil de terminar a leitura, apesar de ser o finalmente término de Jogos Vorazes, a libertação deles ali. É, Acho que eu não achei tão emocionante, tão empolgante, justamente por não ter Jogos Vorazes, mas finalizou de forma maestral ali a história toda. Li mais um da série, então acho que é o 18º da série da Jessie Hunt, do Blake Pierce. Então, continuando ali mais um pouco sobre a vida pessoal dela e um pouco sobre o que acontece nos crimes que ela desvenda ali. Os crimes todos que foram resolvidos nesse livro foram bem legais. A vida da Hannah, que é a irmã dela, avançou um pouquinho, tiveram alguns acontecimentos interessantes. É, Tem uma nova inimiga da personagem principal surgindo, então provavelmente novos acontecimentos macabros aí na vida da personagem principal, alguém tramando coisas contra ela. Então achei bem interessante, são sempre livros rapidinhos de ler, esse tem 250 páginas, é sempre por volta disso e são histórias rápidas de acompanhar, então por isso que eu vou lendo mesmo que sabendo que a série tem mais de 40 livros, vai indo, eu vou lendo um por mês e é isso. Eu acho que o autor lança uns 4 por ano e ele continua escrevendo, então não sei até onde ele pretende ir, não sei se até a morte da personagem principal. Enquanto acho que tiver gente lendo, ele vai escrever. Outro livro que eu li muito interessante nesse mês foi O Casal que Mora ao Lado. Eu li em um dia, porque eu não conseguia parar de ler. Tudo começa justamente, né, com a história de dois casais, um que mora ao lado do outro, são vizinhos, e aí um dos casais chama o outro casal para uma noite, é, para um jantar, mas a anfitriã ali do jantar avisa que não quer criança. E o outro casal acabou de ter um bebê, assim, acho que tem 6 meses, e eu não iria. Eu ia falar, não, então eu vou ficar cuidando da minha filha. Mas a personagem vai com o marido e eles deixam a câmera ligada lá no quarto da criança para ficar acompanhando. E eu acho que é de meia em meia hora, de uma em uma hora. Um deles vai lá na casa ver se realmente está tudo bem com a criança, fazer troca de prato, essas coisas. Enfim, ou amamentar quando é a mãe, né? Ou dar uma mamadeira quando é o pai. E cuidando da criança durante o jantar para não perder de ir lá no jantar com os vizinhos. Tudo bem. Mas em uma das vezes que um dos dois vai lá na casa, a porta está entreaberta e a criança não está mais em casa. Então aí é que começa toda a reviravolta de descobrir o que aconteceu com a criança, enfim. Aí quem a gente acha que é só mais uma vítima na história não é vítima. Então acontece muita coisa assim na metade para o final. Você não consegue mais parar de ler.
Porque uma coisa atrás da outra e você quer muito descobrir logo o que que aconteceu. Algumas coisas são previsíveis, assim, conforme você vai lendo, você pensa, ah, é isso. E realmente é, mas mesmo assim você não consegue parar de ler até ter certeza, né? Ler e ter certeza. Então eu li em um dia, super rapidinho, uma linguagem simples e te prende. Então você lê super rápido. Outro que eu li nesse mês foi o Gambito da Rainha. Eu, na verdade, eu ouvi o audiobook e eu acho que por ter sido audiobook é que eu consegui ir até o final. Não que ele seja ruim, é bem interessante conhecer a história da Beth, acho que é Beth o nome da personagem. Deixa eu ver. É interessante conhecer a história dela. Tem a série na Netflix também. Eu achei que facilitou também ter visto a série antes, apesar de já fazer uns anos que eu vi a série. Mas bem legal conhecer a história dela desde criança, de como descobriram ali que ela realmente tinha essa aptidão, super aptidão para jogo de xadrez. Mas o que eu achei é que ficou bastante. O que tornaria maçante, assim, se fosse uma leitura mesmo do livro, seria as jogadas. Descreve muito as jogadas de xadrez, todas, sabe? E ela repassa os jogos na cabeça dela. Com isso ela aprende, né? Ela deita para dormir, imagina o tabuleiro lá e repassa as jogadas na cabeça dela. E no livro fala jogada por jogada, o que jogada que aconteceu. E eu nem sei jogar xadrez, então se eu fosse para ler, eu acho que eu ia pular essas partes, sabe? Jogadas tal, 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 ia pular. Mas como era audiobook, deixei rolar e aí vai rapidinho, né, e flui. Mas se fosse para ler, eu acho que nessas partes ia ficar um pouco cansativo, chato, mas gostei bastante do livro. Só essa observação que eu acho que eu não teria conseguido ir até o final, ou seria chato por conta desses trechos aí, que é muita repetição da todas as jogadas de xadrez e que eu nem entendo de xadrez e ia ficar chato acompanhar. Mas para isso, ótimo livro. Então, essas foram as leituras do mês. Em breve, eu posto o próximo vídeo com as leituras do mês seguinte. Eu acho que a gente está agora no de abril, né? E aí eu falo para vocês as leituras de maio no próximo vídeo.